Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Acho que você lembra bem desse trecho de uma poesia, ela é bem conhecida, chama-se Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Mas e a poesia na Bíblia? Será que é parecida com a que acabamos de ouvir? Esse é o Conversando Se Entende. O que entendemos hoje por poesia não se assemelha em quase nada à poesia hebraica, como falaremos daqui a pouquinho com mais calma. Quando pensamos nesse assunto, nós lembramos quase que imediatamente do livro de Salmos, que é a coletânea de poesia da Bíblia Sagrada. Porém, a poesia bíblica vai muito além dos Salmos. Embora o gênero mais comum na Bíblia seja a narrativa, a poesia não fica para trás. Cerca de 1/3 do Antigo Testamento é escrito em forma poética, e se fosse impresso sequencialmente, ocuparia um volume maior do que todo o Novo Testamento. Somente os livros de Levítico, Ruth, Esdras, Neemias, Ester, Ageu e Malaquias não contêm trechos poéticos. Também no Novo Testamento nós temos um grande material poético, uma grande quantidade de material poético. Alguns exemplos do Antigo Testamento, diferente dos Salmos, e no Novo Testamento. Olha só, no Pentateuco, nós temos cânticos e proclamações em forma poética. Exemplo, a bênção de Jacó em Gênesis 49, o cântico de Moisés em Êxodo 15, os oráculos de Balaão em Números 25, o cântico de Deuteronômio 32. Lá nos livros históricos nós temos o cântico de Débora em Juízes 5, o famoso cântico de Ana em 1 Samuel, o lamento de Davi por Jonatas e Saul, quase todos os oráculos dos profetas e boa parte dos livros sapienciais, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, contém poesia. No Novo Testamento nós temos os famosos cânticos de Maria, Zacarias, Simeão, lá no Evangelho de Lucas, possíveis hinos primitivos de Filipenses 2, 5 a 11, 2 Timóteo 2, 11 a 13 e até no Apocalipse. Agora, quais são as características então dessa poesia hebraica? Como dissemos no início, ela é bem diferente da poesia de Gonçalves Dias. Não há rimas na poesia hebraica. Sua estrutura, entretanto, obedece a um ritmo, uma métrica. E em relação ao conteúdo, algumas das características são as seguintes. A primeira delas, a mais evidente, a mais distintiva da poesia hebraica é o paralelismo. Veja, a segunda ou até mesmo a terceira parte de um versículo reforça o sentido do primeiro versículo, do primeiro verso talvez, ou contrasta, ou até adiciona alguma ideia àquele primeiro verso, ou até mesmo estabelece uma sequência lógica em relação àquela primeira declaração. Vamos aos exemplos? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento declara as obras de suas mãos. Um verso e o segundo verso declarando, ou acompanhando, reforçando aquela primeira ideia principal. Esse é o Salmo 19. A outra característica é a concisão. A poesia tem uma linguagem compacta, ou seja, ela diz muito com poucas palavras. Quer ver um exemplo? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Há uma carga de informação enorme em tão pouquinhas palavras. E por fim, uma outra característica é o uso abundante de figuras de linguagem. As principais são aquelas que estabelecem uma comparação, a símile e a metáfora. A símile você pode identificar facilmente pelo uso da palavra como. Já as metáforas elas são mais sutis. E uma outra figura importante é a hipérbole, ou a famosa figura do exagero. Vamos a alguns exemplos. Salmo 131 diz: Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança. Assim como os céus são mais altos que a terra,
Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Esse é um exemplo do livro de Isaías. Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz, uma metáfora, e a minha salvação. De quem terei temor? Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo. Olha a hipérbole aí no Salmo 88, verso 5, primeira parte. Há outras características da poesia hebraica. A estrutura sonora é uma delas, mas só pode ser plenamente compreendida a partir do texto original, pois quando você traduz para o português, você perde a noção de cadência, a noção dos fonemas originais, já que essa característica ela se refere ao som das palavras. E uma outra, por fim, é a organização do poema, que também sofre muito com as traduções. Muitos salmos são organizados segundo um acróstico, nos quais as primeiras letras do início de cada verso ou conjunto de versos aparecem na sequência segundo lá o alfabeto hebraico. Um exemplo é o Salmo 119. Como é que nós lemos a poesia bíblica, então? Deus inspirou a poesia com um propósito. Veja, a poesia ela eleva as nossas emoções, estimula a nossa imaginação. Deus está preocupado tanto em instruir o nosso intelecto quanto as nossas emoções. Poesia, portanto, é a linguagem do coração. É a linguagem do amor de Deus para conosco. Ouça esse exemplo. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías 49, 15. É também a linguagem do nosso amor para com Deus. Salmo 18 começa assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. E o 116, eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. E há exemplos de poesia expressando o amor entre um homem e uma mulher. Basta ler o livro de Cântico dos Cânticos. A poesia, quando em forma de oração e louvor, nos ensina como nos expressarmos diante de Deus. É o que vemos nos Salmos. Já quando ela aparece como forma de um conteúdo sapiencial, que a gente vê em Provérbios, né, o que a gente vê em Jó, em Eclesiastes, ela nos ensina a considerar os caminhos do Senhor. A poesia não nos ensina primariamente doutrinas. Temos que ter um certo cuidado quando extraímos uma conclusão doutrinária com base apenas, por exemplo, nos Salmos. Uma outra dica importante é que nós devemos perguntar sempre quem escreveu e em que situação escreveu, ou seja, o contexto histórico daquelas palavras. Por fim, eu acho que vale alguma consideração sobre o livro de Salmos especificamente. Esse é o livro de orações e cânticos da comunidade da aliança. Seu contexto teológico, portanto, é a própria aliança de Deus com o seu povo. E existem vários tipos de salmo. Agora, você saberia dizer qual o maior tipo de salmo que nós temos na Bíblia? É o salmo de lamentação. É isso mesmo. Não é salmo de ação de graças, não é salmo de celebração, são os salmos de choro e de lamento. Agora uma pergunta importante. Como estas palavras faladas para Deus funcionam para nós como palavra da parte de Deus? Quem ajuda a nos responder essa pergunta é Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte: se a Bíblia também contém um livro de orações, isso nos ensina que a palavra de Deus não engloba apenas a palavra que Deus dirige a nós, inclui também a palavra que Deus quer ouvir de nós. Então, os salmos nada mais são que uma orientação para a nossa adoração. Um salmo é uma preservação literária de palavras que visam ser faladas ou cantadas, embora nós não tenhamos partitura. E aí você deve estar curioso, né? Mas e aqueles salmos imprecatórios, né? Como é que eu posso falar palavras como essas, né? Que estão aqui atrás de mim? Ouça o que dizem Gordon Fee e Douglas Stuart no livro Entendes o que Lês. Eles, os salmos imprecatórios, canalizam a nossa ira para e através de Deus verbalmente,
ao invés de para ou contra outra pessoa. Os salmos imprecatórios subordinam a nossa ira e nos ajudam a expressá-la diante de Deus, usando os mesmos tipos de exagero, de hipérbole, que nós já conhecemos em outros tipos de salmos. Bom, por esse vídeo é só. No nosso próximo encontro, nós falaremos sobre literatura de sabedoria. Tchau!